Boa noite, aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos, uma palavra de Deus aberta. Que privilégio que nós temos, hein? De poder abrir a palavra de Deus e pensar com Deus. Hein? Sabe, amados irmãos, é realmente uma alegria imensurável para nós podermos estarmos juntos e poder contemplar a palavra de Deus, exaltar, glorificar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém? Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo nessa noite em Salmo 108, versículo 13. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado, Senhor, por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado, Senhor, por batalhar as nossas batalhas, Senhor. Nós sabemos que com o nosso Deus prevaleceremos, porque a sua graça é melhor do que a nossa própria vida. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos sobre as nossas vidas nesse momento. Cada um de nós vai de encontro de cada uma das nossas necessidades. E, Pai, em nome de Jesus, supra, Senhor. Faz milagres da graça, seja ela uma necessidade física, emocional, seja uma necessidade financeira, uma necessidade de restauração, de reconciliação. Senhor, age. Porque nós cremos, ó Pai, que agindo Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Porque tudo é possível para o nosso Deus. Nós te amamos, te adoramos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Salmo 108, versículo 13, está escrito: em Deus faremos proezas. Uau! Em Deus fazemos proezas. Porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Olha, em Deus faremos proezas. Em nome de Jesus, faremos proezas. Não merecemos, sem Ele, sem Jesus, nada podeis fazer, nada podemos fazer. João 15, 5. Sem Ele, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, com Ele, Jesus Cristo, nós faremos proezas. Pela fé, faremos proeza. Porque Ele mesmo, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, calca aos pés o nosso adversário. O nosso adversário, ou os nossos adversários, não prevalecerão contra nós. Não irão prevalecer. Porque o Senhor é conosco. Isaías 8:10. O inimigo, nosso adversário, pode dar ordens contra nós. Elas não serão cumpridas. Eles podem fazer planos contra nós. Serão frustrados. E o versículo termina: porque Deus é conosco. Porque Deus é conosco. Uau! Pensa comigo nessa noite. Que privilégio sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio sermos selados pelo Espírito Santo. Que privilégio de não mais nós vivermos, mas Cristo viver em nós. Gálatas 2:20. Por isso faremos proeza, porque o nosso Deus calca aos pés os nossos adversários. Sabe, amados irmãos, também aqui em Efésios capítulo 6, nós vivemos uma luta constante que é espiritual. Diariamente, sabe? Nós vivemos batalhas. Batalhas estão sendo travadas ao nosso redor, aqui na horizontal e nas regiões celestes. Batalhas estão sendo travadas. O intuito dessas batalhas é nos atacar
atacar a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa vida e a nossa corrida com Deus. Ontem de manhã eu falei, marchem, a ordem de Deus para o povo hebreu em frente ao Mar Vermelho, com Faraó e seu exército com 600 carros de guerras atrás. E o povo em frente ao mar, o mar fechado. A ordem de Deus para Moisés e o povo foi, marchem em frente. E eles marcharam. Moisés colocou seu cajado nas águas e o mar se abriu. E eles passaram por terra seca. Marchem, marchem. Nós temos adversários. E adversários, não estou falando só dos demônios e o diabo, mas também pessoas movidas pelos demônios que nos atacam, que mentem contra nós, que dão um jeitinho nesse sistema tenebroso que jaz no maligno para nos atacar. Efésios 6:12 está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está vendo? A batalha é travada na horizontal, mas também na vertical, nas regiões celestes. Por isso, muitas vezes, nós oramos sobre algo, nós cremos que Deus nos ouviu, nós cremos que Deus nos respondeu, mas a resposta não chega de imediato a nós, por causa dessa batalha que está sendo travada nas regiões celestes. Por espíritos do mal, como está escrito em Efésios 6:12, por espíritos do mal, impedindo que as respostas do nosso Deus cheguem até nós. Mas como assim, pastor? Lembra de Daniel? 21 dias orando. No primeiro dia que Daniel orou, Deus respondeu. O anjo veio trazer a resposta, mas encontrou resistência nas regiões celestes, nos segundos céus. E por 21 dias houve uma batalha nos céus, até que veio o anjo poderoso auxiliar aquele que estava trazendo a resposta. E a batalha foi vencida. E a resposta chegou até Daniel. E o anjo falou para Daniel, homem muito amado, ser forte, paz seja contigo. Homem, nessa noite, mulher muito amada, homem muito amado, ser forte, paz seja contigo. Sabe, talvez nessa noite você não tenha o discernimento da intensidade da batalha que está sendo travada nas regiões celestes e também na sua horizontal. Os adversários são muitos, mas eu quero que você saiba nessa noite que os nossos adversários não irão prevalecer, não prevalecerão, porque Deus é conosco. Deus é conosco. E aqui, em Salmo 108, versículo 3, Deus calca aos pés os nossos adversários. Por que os nossos adversários não vão prevalecer? Porque Deus calca aos pés os nossos adversários. Essa palavra calca, no hebraico, fala sobre pisar fortemente, esmagar, como esmaga as uvas para o vinho. Lembra? Fica esmagando com força. Calcar significa esmagar. Esmagar, pisar fortemente. Fala de atropelo, atropelar. Sabe, amados irmãos? Ou seja, Deus esmaga os nossos adversários. Ele pisa fortemente os nossos adversários. Por isso, aos pés, ele pisa fortemente aos nossos adversários. Por isso, eles não prevalecerão contra nós. Aos pés, os nossos adversários. Ele esmaga.
Muitas vezes não vemos o resultado dessa batalha que está sendo travada ao nosso redor e nas regiões celestes. Mas o fato é que Deus está calcando os nossos adversários. O inimigo, número 1, o diabo, sua legião de demônios estão atuando 24 horas por dia para neutralizar o nosso caminhar com Deus. Esse é o alvo número 1 do inimigo, neutralizar a nossa corrida da fé. Oramos e a demora de recebermos a resposta pode estar relacionada com essa batalha nas regiões celestes. Então, precisamos orar mais. Como diz minha esposa, precisamos ajoelhar mais vezes. Entrar nessa batalha com intensidade em oração. E especialmente precisamos de uma cobertura espiritual, todos nós. E como funciona essa cobertura espiritual? Alguém que, sabe, ore por nós. Que ore por cada um de nós, que está ali para aconselhar cada um de nós na palavra de Deus, que nos ama incondicionalmente e que importa conosco em oração, sabe? A gente pode desfrutar dessa cobertura espiritual diariamente, porque a batalha é grande. Por isso, nós não podemos viver desequilibrados nas emoções. Tende cuidado para não viver desequilibrado nas emoções. Em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, está escrito: sede sóbrios. Ou seja, não seja desequilibrado aqui nas emoções. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, sede firmes, vigilantes na fé. Na fé, por quê? 1 João 5,4. Porque o que vence esse mundo é a nossa fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. O adversário nosso está atento em manipular o sistema para nos atingir. Precisamos ficar firmes em oração, resistindo na fé. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, amados irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está escrito: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O inimigo, ele tem seu jeitinho, sabe, de vir como se fosse um anjo de luz para enganar até mesmo os eleitos de Deus. Vem com meia-verdade, que é uma mentira. Vem com, sabe, comendo pelas beiradas, como se fosse com a intenção de te ajudar, de colocar a brecha em seu favor, mas a intenção dele é te derrubar. Por isso precisamos de oração para que Deus calca aos pés o nosso inimigo, o nosso adversário. E aqueles que se levantam contra nós, movidos pela carne, serão esmagados também. Porque Deus cuida de cada um de nós. O pai da mentira é o diabo, em João 8,44. Então ele irá gerar mentiras ao nosso respeito para anular o nosso testemunho. Que sejamos sábios na batalha, sabendo que Deus irá calcar aos nossos adversários. Aos pés os nossos adversários. Sabe, amados irmãos, quando o inimigo se levantar contra você, fique firme na fé.
Porque Deus está batalhando a nossa batalha, a sua batalha. E quando o seu inimigo cair, não se alegre. Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18, está escrito. Provérbios 24, 17 e 18. Quando caiu o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije no teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Então, quando o seu inimigo, o seu adversário ser esmagado, não se alegra no seu coração, porque isso pode desagradar a Deus, ao nosso Deus. É tempo de resistir aos ataques do inimigo. Ele está ao derredor rugindo como leão. Sede sóbrios, sede vigilantes. Em Salmos 92, versículo 8 a 11, está escrito. Salmo 8 a 11. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Uau! Olha só que versículo maravilhoso. Mas tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. O nosso Deus é Altíssimo eternamente, soberano em todas as coisas. E nada é impossível para ele. Versículo 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem ao ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Por quê? Porque Deus estará batalhando a nossa batalha. Deus está calcando aos pés o nosso adversário, pisando fortemente, como pisa, amassa as uvas. E quando nós percebermos os nossos adversários sendo esmagados, não devemos nos alegrar no coração, para que Deus não veja isso e desagrade da nossa atitude. Amém? Então, amados irmãos, em Deus, com Deus, nós faremos proezas. Vivemos pela fé, andamos pela fé, agimos pela fé, regozijamos no Senhor na fé, e quando o nosso inimigo se for desbaratado, esmagado, nós não vamos nos alegrar no coração, mas sim glorificar o nosso Deus, que cuida de cada um de nós. E nessa noite, eu quero que você entenda que Deus está atento às nossas vidas. Não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Como eu falei ontem, Deus mandou o povo marchar. Marche. O mar se abriu. E é para nós marcharmos também. Moisés falou com Deus em Êxodo 33. Ó Deus, no deserto, hein, amados? Se o Senhor não for conosco, não nos faça marchar nesse deserto. E Deus disse, a minha graça irá com vocês. E assim foi durante 40 anos no deserto. Não faltou nada para o povo. Deus deu carne. Deus deu maná. Deus desbaratou o inimigo. Deus cuidou do seu povo. Talvez hoje você viva em um deserto, em alguma área da sua vida. E o seu inimigo, os seus adversários estão cantando a vitória. Só ore, alimente a sua fé. Não deixe de congregar. Esteja buscando a presença do Senhor. Põe de joelho diante do Senhor.
Busque a sua presença. Porque em Deus nós faremos proezas. O inimigo será derrotado. Os nossos adversários esmagados pelos pés. E nós vamos prevalecer pela fé. Porque os nossos adversários não prevalecerão contra nós. Que vivemos pela fé, que nos movemos pela fé e que desfrutamos dos pensamentos de Deus, revelado na sua palavra, que alimenta a nossa fé diariamente. Por isso, vamos em frente. Marche! Deixe no deserto, marche para frente, deixando o que para trás ficou e avançando para o que está adiante. Há uma luta nas regiões celestes, espíritos do mal. E nessa batalha nas regiões celestes, afeta nós que estamos aqui na terra. E pessoas são manipuladas pelo inimigo para se tornando nossos adversários aqui na terra. Mas eles não prevalecerão, porque Deus é conosco. Como Isaías disse, darão ordens e elas não serão cumpridas. Farão planos contra nós e serão frustrados, porque Deus é conosco. Porque em Deus faremos proezas. Ele cuida dos nossos adversários. Vamos em frente. Fazer o que Deus nos chamou a fazer. Amando uns aos outros incondicionalmente. Servindo uns aos outros. E nos colocando-se na brecha em favor dos outros. Não merecemos, não fazemos nada por nós mesmos, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus está conosco, não mais nós vivemos, Ele vive em nós. Ele está em nós e nos fazendo nos mover nele pela fé. Por isso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 8. Amém? Amém? Oh, glória. Por isso, vamos para a praça fazer evangelismo sexta-feira, meio-dia, estaremos na praça, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo, servindo uns aos outros, colocando disponíveis para ser uma bênção na vida do irmão, da irmã. E Deus vai nos usar mais e mais para a sua glória, até o arrebatamento da igreja. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é agora, o momento é agora. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz, ele foi esmagado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, Paulo disse, se com a tua boca confessar o Senhor, a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Se você gostaria de ter essa vida eterna, a vida eterna, essa salvação gratuita, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer que Jesus morreu pelos seus pecados e simplesmente entregar sua vida a Ele pela fé e pedir uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Se você gostaria de ter a vida eterna com Deus, eu convido você a orar agora comigo, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Ó Senhor, eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança.
Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria de orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos fazer proezas em nome de Jesus. Com Ele e por meio dele, faremos proezas. A glória e a honra será dada a Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém.